Eliminamos todos os blogs. Os nossos vídeos agora estarão disponíveis apenas no nosso canal, que passa a se chamar Na Graça de Jesus. Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Não fique fora desta graça, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo incansável na busca pelas verdades de Deus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Exaltado seja aquele que está assentado entre os querubins. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente a tua fidelidade ao Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, como você reage quando detecta algo errado? Algo que te afeta? Você toma a iniciativa de consertar, se estiver ao teu alcance? Ou se não, procura encaminhar a quem possa dar solução? Ou simplesmente finge que não viu e deixa como está? Eu espero, meu amado irmão, minha amada irmã, que essa pergunta esteja soando absurda para você. E nesse caso, me perdoe, mas compreenda que absurdos existem. E como existem? Algumas pessoas preferem empurrar os problemas para debaixo do tapete, dizendo: quando eu tiver um tempo, eu resolvo isso. E na maioria dos casos, não resolve nunca. Sejamos humildes, meus amados, para ouvir a voz de Deus. Imagine como seria se um piloto de avião não atentasse
constantemente para as informações do painel da aeronave para fazer o acompanhamento do estado de cada sistema que compõe o complexo de funcionamento de um avião, ou sobre as instruções da torre de comando para realizar os devidos ajustes de altitude e rota. Seria impossível trafegar num espaço aéreo como esse com segurança. Na verdade, meus amados, um piloto sem esses cuidados corre o sério risco de decolar sem ter o combustível necessário para completar a viagem. As pessoas reclamam da vida, esperam por mudança, mas não compreendem que as mudanças estão em cada um de nós. A vida, por si só, não muda. Então, tomar conhecimento de uma situação inadequada e não reagir imediatamente é sinal de um comodismo maligno. Nós não deveríamos nos acomodar e aceitar coabitar pacificamente com o erro. Não é isso que o Senhor espera de nós. Mas, para algumas pessoas, reagir é sempre a última alternativa a ser considerada. O ser humano, meus irmãos, é tipicamente acomodado, se restringe à sua zona de conforto e não gosta de ser incomodado, nem mesmo para mudar para melhor. Só que o mundo está em constante evolução e quem não se atualiza, meus amados, já ficou para trás. Todos sabemos que precisamos avançar, mas a mudança é algo que gera insegurança e desconforto nas vidas das pessoas. Mas isso não pode ser uma realidade para quem conhece a Deus, principalmente quando a iniciativa da mudança provém dele, do nosso Criador e Redentor, aquele que nos ama mais do que qualquer pessoa neste mundo. O Senhor jamais, meus amados, nos empurraria para o abismo. Não foi para isso que Ele nos criou. O mais provável é que, mesmo sem o sabermos, Ele esteja, na verdade, nos retirando do precipício. Então, nós, que somos do Senhor, precisamos confiar nele integralmente e não retardar as ações que se fizerem necessárias para a nossa adequação aos planos que Ele tem para as nossas vidas. Nós já sabemos que os pensamentos dele são de paz e não de mal, para nos dar aquilo que nós estamos buscando, conforme ele mesmo deixou registrado através do profeta Jeremias. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Glórias ao Senhor. Mudança, meus irmãos, pode parecer algo muito difícil para algumas pessoas, mas vocês vão ver que não é. Antes de buscarmos dar um passo adiante, meus amados, precisamos soltar as amarras que nos prendem no presente e no passado.
Quando identificamos os nossos erros e nos empenhamos em corrigi-los, meus irmãos, já estamos progredindo. A cada problema que resolvemos, a cada detalhe que readequamos, nós nos tornamos pessoas melhores para o mundo e para Deus. A cada prática pecaminosa que abandonamos, ou a cada engano que superamos, meus amados, estamos mais próximos da vontade do nosso Deus. Então, meus irmãos, essa série de mensagens sobre os enganos evangélicos nasceu de uma inspiração do Senhor. E Ele deseja que cada um de nós se torne uma pessoa melhor e passe a viver da forma como Ele deseja, tendo mais paz neste mundo. Encorajamos a você, meu amado irmão e minha amada irmã, a assistir aos 3 primeiros vídeos desta série. Faça isso. Eles estão disponíveis no nosso canal. 1 de Pedro 1,15. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Mateus 5:48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Meus amados, no trecho inicial que apresentamos do livro de Salmos, vemos ao rei Davi prostrado diante da santidade do Senhor, reconhecendo os seus pecados e clamando a Ele por misericórdia e por mudança na sua vida. Davi, meus amados, era um homem segundo o coração de Deus. Muito embora ele fosse uma pessoa que errava e pecava, como qualquer um de nós, ele tinha uma atitude nobre. Não porque fosse rei, mas porque era humilde e temente a Deus. No momento em que ele reconhecia o erro, ele imediatamente se curvava diante de Deus. Ele não tentava esconder o problema e nem se fazia de rogado. Ele se humilhava diante do Senhor e pedia o perdão e a ajuda para realizar a mudança de vida. Vejam, meus irmãos, que o relacionamento entre Deus e o homem mudou muito depois da morte de Jesus e da chegada do novo Tratado da Graça. Nos dias de hoje, meus amados, nós não precisamos ficar pedindo perdão ao Senhor, porque a palavra de Deus nos assegura que Jesus já levou na cruz do madeiro todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. A nós que vivemos pela fé e que vivemos pela sua graça, e não pelas obras da lei. Mas, contudo, meus irmãos, nós precisamos, sim, abandonar o erro e mudar de vida, para não sofrermos as sanções da parte do Senhor. Essa necessidade de mudança não foi abolida. Todos, meus amados, podemos e precisamos mudar. O Senhor não está satisfeito com o ser humano e nem mesmo com o povo de Deus. Romanos 4:4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé
lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Glórias ao Senhor. Existem irmãos, meus amados, que, entre aspas, saem da graça vez por outra, depois retornam à graça como santinhos. E fazem isso normalmente para pecar, para xingar alguém, para ofender ou afrontar alguma pessoa, ou mesmo algum irmão em Cristo. Outros o fazem para agredir e espancar a sua companheira. Meus amados, isso é mais outro engano evangélico e indica a falta de um autocontrole por parte das pessoas que procedem assim. Como poderia uma pessoa cheia do Espírito Santo e tida como templo do Espírito de Deus dar vazão a instintos mundanos ou animalescos? Primeiro, vamos considerar, meus amados, que uma pessoa com esse tipo de atitude não tem e talvez nunca tenha tido o Espírito Santo em si e tampouco está convertida ao Senhor. Não é possível, meus amados, alguém estar no paraíso, mas de vez em quando dar um pulinho no inferno para cometer atrocidades. Como pode uma pessoa amar ao Senhor e por alguns momentos amar também ao maligno? Meus irmãos, saiam desse engano. Isso é diabólico, não é coisa de Deus. A Bíblia nos assegura, meus amados, que os mansos herdarão a terra. E que o Senhor ouve e abençoa aos mansos. E os protege e os guia em justiça. E nós, meus amados, filhos de Deus, não podemos servir a dois senhores. 1 de Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Louvado seja o Senhor. Mateus 5, 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Salmo 22, 26. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Salmo 25, 8. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho.
Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Lucas 16:15. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Notem, meus irmãos, que o Senhor não nos trouxe a sua graça para estarmos entrando e saindo, segundo a nossa conveniência. Estando santo, está na graça. Mas quando sente vontade de pecar, sai da graça, peca e depois volta. Meus irmãos, não brinquemos com o Senhor, porque as coisas de Deus não são brincadeira. Uma pessoa que sente necessidade de sair da graça para pecar, não está na graça, mas está no mundo, porque não está convertido ao Senhor Jesus. E sendo assim, meus irmãos, não é uma pessoa evangélica. Nós estamos neste mundo, meus irmãos, para agradarmos ao nosso Deus e Criador. Então a regra é muito simples. Antes de fazermos qualquer coisa, antes de darmos qualquer passo, meus irmãos, paremos e nos perguntemos se o que vamos fazer honra ao Senhor, se alegra o coração de Deus e se nos aproxima dele. Se a resposta for negativa, meus amados, simplesmente não façam. Muitos irmãos se preocupam em passar o dia cantando hinos de louvor e dando glórias a Deus e aleluia. Isso está muito bem, meus amados. Mas nós também precisamos louvar ao Senhor com os nossos atos, não apenas com os nossos lábios. E preste muita atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Ainda que você não vá fazer nada, pergunte também a si mesmo se o fato de não fazer nada também honra ao nome de Jesus. Existem pessoas que estão o tempo todo ocupadas em não fazer nada. Não fazem nada para Deus e nem para si próprias. Algumas até usam aquela placa de não perturbe. O Senhor nos trouxe a este mundo, meus irmãos, com um propósito, com uma missão para cumprirmos. E nos dotou de inteligência, nos deu conhecimento e sabedoria, e nos deixou a sua palavra para vivermos para Ele, para servirmos em amor e em espírito, em tudo o que façamos ou mesmo deixemos de fazer. Se Jesus chamou, meus irmãos, de servos inúteis, aqueles que cumprem apenas com o seu dever, fazendo simplesmente o que se espera deles, imagine como considerará os que nem o que se espera deles fazem. Ninguém, meus irmãos, ninguém será coroado se não militar legitimamente. E quem caiu precisa se arrepender e se levantar imediatamente. E se precisar, meu amado irmão, minha amada irmã, peça ajuda ao Senhor. 2 de Timóteo 2:1. Tu,
pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. 2 de Timóteo 1:13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lucas 17:7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Meus amados, outro engano muito comum do povo evangélico são as fofocas e intrigas entre os irmãos. As pessoas sabem, meus amados, que isso não agrada a Deus, mas não conseguem se conter. Uns falam dos irmãos com os próprios irmãos, porque se acham perfeitos e só conseguem enxergar os defeitos dos outros. E muitas vezes, como já dissemos na mensagem anterior, atribuem a responsabilidade pelo que fazem ao Espírito Santo, que não tem nada a ver com isso. Outros falam dos irmãos, mas com outros irmãos, ou com os líderes da congregação, porque querem parecer fiéis e preocupados com o bom andamento da congregação. Esses são os crentes X9, que na maioria das vezes estão almejando algum tipo de ordenação ou benefício dentro da congregação. E essa situação, meus irmãos, normalmente só se apresenta quando a liderança da congregação aceita ou até mesmo fomenta esse tipo de comportamento. Sim, meus amados, não pode um pastor afirmar que Deus está no controle de tudo, mas manter espias dentro da congregação. Enquanto isso, meus amados, a voz do nosso Senhor Jesus ecoa nos nossos ouvidos desde o momento em que ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Ele não disse que a igreja seria chamada casa de fofocas, casa de espionagens, de intrigas e de entregas.
escute, meus amados, enquanto tudo isso ocorre, a voz de Deus expressa através do profeta Davi, que nos revelou que o Senhor abomina o fato de existirem irmãos semeando contenda entre os irmãos. Se o fato de espionar e entregar os irmãos é fidelidade, meus amados, é fidelidade ao homem e não a Deus. E para o Senhor, meus amados irmãos, é a própria pessoa quem está se entregando. Marcos 11:15. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Provérbios 6:16. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Não precisa contar, meu irmão. A 7ª coisa que o Senhor abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. Muito bem, o próximo engano que comentaremos, meus amados, e que tem muita conexão com o que acabamos de apresentar, é o fato de existirem muitos irmãos servindo ao pastor, ou seja, servindo ao homem em lugar de servir a Deus. São pessoas que buscam mais agradar aos líderes da congregação do que agradar ao Senhor. Meus amados, temos sempre que fazer o nosso melhor, como nos orientou o apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, para que façamos tudo, sempre, de todo o coração, como se estivéssemos servindo ao Senhor, porque, na verdade, meus amados, estamos mesmo servindo ao Senhor. Mas para isso, meus irmãos, é importante que os nossos corações estejam realmente no Senhor e não nos homens. Servir no templo, na casa de Deus, meus amados, significa estar debaixo de uma liderança. Então, precisamos nos colocar no nosso lugar, respeitando a hierarquia da forma como ela foi estabelecida, compreendendo que os que estão no comando estão aí por uma concessão do Senhor. Mas precisamos ter, durante todo o tempo, meus irmãos, a consciência de que nosso serviço não é para o homem. Quando atendemos ao povo de Deus, meus irmãos, é para Deus que o fazemos. Portanto, façamos isso com amor. Se assessoramos a liderança da congregação, também é para Deus. Façamos o nosso melhor. Quando vamos
à rua para evangelizar, meus irmãos, é para Deus que estamos fazendo. É para Deus o nosso serviço. Usemos de muito amor e empatia. Tudo que façamos, meus amados, tem que ser para o Senhor. Não podemos, meus irmãos, cantar e dançar durante o louvor da congregação para que o pastor nos veja e nos considere uma pessoa espiritual. Mas temos que fazer isso, meus amados. Cantar e dançar para que o Senhor se alegre. Porque afinal, o louvor é para Ele. E Ele já sabe muito bem quem, no nosso íntimo, nós somos. Mas existem irmãos que procuram agradar mais ao pastor da igreja do que a Deus. E esse comportamento, meus amados, não é de Deus. Nós temos que respeitar e obedecer ao pastor, meus irmãos. Mas o nosso serviço, meus amados, para com os nossos irmãos, é para Jesus. O serviço para Jesus, o amor para os irmãos, para que os irmãos, meus amados, para que o povo de Deus renda graças e glória ao nosso grandioso Deus. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. 1 de Pedro 4, 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Meus amados, não é incomum quando convidamos uma pessoa evangélica a visitar a nossa congregação, ouvirmos assim: eu vou pedir permissão ao meu pastor. Meus amados, nós somos membros da Igreja de Deus. Então, a resposta adequada seria: vou perguntar a Deus, para que não haja conflito de doutrinas. Isso está bem, meus amados, porque existem congregações que ensinam as verdades de Deus e são muito poucas. E existem outras, a maioria, que não ensina o Evangelho, mas sim lei e judaísmo. Eu, meus amados, sinceramente, hoje não aceito qualquer convite para visitar congregações que ensinam a extinta lei de Moisés, para receber lei ao invés de graça. Eu não poderia ir a um lugar,
meus amados, para desaprender? Depois de todo o conhecimento adquirido, se querem que eu vá a alguma congregação, eu vou, mas para falar da graça de Jesus. Não existe outra possibilidade, meus amados. Essas congregações que vivem ainda na lei de Moisés, ministrando judaísmo, meus amados, nem deveriam ser denominadas igrejas, mas sim sinagogas. Mas sendo igreja, a casa de Deus, empenhada em pregar o verdadeiro evangelho, a graça de Jesus, o nosso trânsito deveria ser livre, meus amados, para irmos aonde o Senhor queira. Claro, meus amados, que sem deixar descoberto o nosso compromisso com a congregação a que pertencemos. O Senhor nos quer comprometidos com a sua igreja e não com denominações. Jesus criou a sua igreja e não denominações. Isso é criação humana. Uma vez, meus amados, quando ainda novinho na fé, me convidaram para participar de uma reunião de uma outra congregação e eu fui. Então, uma pessoa que eu nunca havia visto na vida se levantou e, usada por Deus, veio até mim e me falou muitas coisas da minha vida. Só podia ser de Deus, coisas que ninguém sabia. E profetizou. Algumas das profecias até já se cumpriram. E era aquela uma reunião social. Mas, meus amados, o que ficou marcado na minha memória foram as palavras inefáveis que eu ouvi naquele dia. E quem sabe o Senhor não deseja usar você, meu amado irmão, ou você, minha amada irmã, para abençoar vidas em outra congregação, ou até mesmo para abençoar a própria congregação, já que você tem o conhecimento da verdade. Temos que estar sempre à disposição do Senhor, porque é a Ele que servimos. Houve uma época, meus amados, em que eu dizia assim: dessa congregação eu só saio para a eternidade. Eu falava isso, normalmente. Um dia o Senhor me corrigiu, dizendo: você só sai daí no dia em que eu te tirar. Bem, meus amados, eu mudei o meu discurso. Ocorre que depois de peregrinar por algumas congregações que não ensinavam a verdade, em atendimento a uma oração que eu fiz, o Senhor me conduziu a uma congregação que, essa sim, pregava a verdade. E eu aprendi muito, meus amados, praticamente tudo. Tudo que eu sei. Mas eu não conhecia os planos de Deus para a minha vida. Essa congregação, meu amado irmão, minha amada irmã, a que você assiste, não é perfeita. Não existe igreja perfeita na terra. Um dia, meu amado irmão, minha amada irmã, você começa a descobrir os defeitos. E se você estiver firmado na congregação, você se decepciona, se desilude e se desanima.
Mas os nossos olhos, meus amados, têm que estar postos no Senhor. É um erro as pessoas pensarem que o Senhor nos planta em determinadas congregações para que estejamos eternamente. E existem irmãos, irmãs também, que até brigam por seus lugares no templo, quando o nosso lugar, na realidade, meus amados, é no céu e não na terra. Muitas vezes o Senhor nos conduz a determinados lugares para que aprendamos, para que ensinemos e para que Ele possa nos usar, meus amados, futuramente, para abençoar a outras vidas. No meu caso, meus amados, o Senhor me mandou deixar a congregação. Está bem. Ele me levou, Ele me tirou. Louvado seja o Senhor. Mas Ele fez isso certamente porque tem outros planos para a minha vida. Possivelmente, meus amados, no Nordeste do Brasil, uma região muito carente das verdades de Deus e onde domina a idolatria ao chamado Padre Cícero. E onde, quando eu estive pela última vez, há cerca de 3 anos atrás, antes da pandemia, o Senhor falou muito forte ao meu coração e aumentou o amor que eu já sentia por aquela região. Mas hoje, meus amados, eu estou como Abraão, saí sem saber para onde vou. Mas eu estou debaixo das mãos de Deus. E por isso eu estou bem, estou feliz, porque estou sendo conduzido pelo Senhor, meus amados. Onde Deus me encaminhar, eu vou. Meus filhos já estão criados e independizados. E eu não estou preso a lugares na terra. O meu lugar é no céu. Agora, eu ainda preciso convencer alguns dos meus filhos. Eu agradeço também pelo carinho de irmãos e irmãs, mas alguns não compreendem. E vez por outra me ligam pedindo para eu voltar para a congregação. E eu respondo: meus amados, vocês querem que eu desobedeça ao Senhor? Importa mais, meus irmãos, agradar a Deus do que agradar aos homens. Eu aprendi a lição, meus irmãos, e já dei a minha resposta para Deus. Senhor, eis-me aqui. 2 de Crônicas 20, 12. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Jó 1, 21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou,
nem atribuiu a Deus falta alguma. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Mas, e você, meu amado irmão, que está há tantos anos dessa congregação, que já recebeu conhecimento das verdades de Deus e que tem o chamado para participar da seara do Senhor? Quando é que você vai sair da sombra do pastor? Até quando você vai resistir ao Senhor? É preciso ter coragem e assumir a missão que Deus tem para a tua vida. Você não está a serviço do Senhor? Você não confia nele? A propósito, meus irmãos, nós temos um vídeo inteiro falando sobre a diferença entre servir a Deus e servir ao homem. Se você ainda não assistiu, recomendamos buscar no nosso canal o vídeo de número 271. Mas, meu amado, é hora de caminhar, de seguir adiante, trilhando os caminhos de Deus. Não pense que o pastor da congregação vai chegar até você e dizer: olha, você está pronto para servir ao Senhor. A partir de agora, você está liberado para seguir a sua missão. Isso não vai acontecer, meu irmão. Na verdade, meus amados, o mais provável é que a maioria dos pastores te desencorajem de assumir qualquer missão fora da zona de domínio deles. Poucos irmãos também te encorajarão. Mas o mais importante, meus amados, é que nós temos que ouvir a voz de Deus e cumprir com os planos de Deus. Porque enquanto os enganos se sucedem, o medo da mudança predomina e a fidelidade ao homem se evidencia, o Senhor continua procurando por ceifeiros para a sua obra, para a sua seara, e por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olhe-se no espelho, meu amado irmão, minha amada irmã, e veja um deles. Lucas 10, 1. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Levanta dessa cadeira, meu amado irmão, minha amada irmã, e ponha-se de pé, diante de Deus, a serviço do Senhor. Não retarde os planos de Deus. Não se submeta às sanções da parte de Deus. Não entre em contenda com o Senhor. Ele
continua à procura de bons pastores que apacentem o seu rebanho com amor e com palavras de verdade, e que possam servir de exemplo para o seu rebanho. Porque as congregações, meus amados, andam carentes do conhecimento da verdade, sendo que algumas estão enganando as pessoas por torpe ganância. As ovelhas de Deus precisam estar livres, sem qualquer tipo de pressão, de prisão, porque o sumo sacerdote, meus amados, já está a caminho e trazendo com ele uma coroa de glória para os que o sirvam em obediência. Ninguém, meus amados irmãos, preste atenção, ninguém precisa de ordenação adicional para fazer a obra de Deus. O Senhor já nos fez reis e sacerdotes para servirmos a Ele e não para ficarmos esquentando os bancos da congregação. 1 de Pedro 5, 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Louvado seja o Senhor. Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Meus amados, temos apresentado nestas 4 mensagens sobre os enganos evangélicos 10 aspectos que se constituem provavelmente nos principais enganos cometidos pelo povo de Deus. Obviamente, meus irmãos, não abordamos todos os comportamentos e atitudes que requerem atenção e reação do povo evangélico para alcançar mudanças imediatas. Muito mais há para se tratar. Mas por enquanto, meus irmãos, vamos ficando por aqui. Se cada um de nós atentar, pelo menos para esses problemas que apresentamos nessa sequência de mensagens, o meio evangélico estará muito mais fortalecido e o Senhor muito mais feliz conosco. E certamente já será um bom começo. Nós cremos, meus amados, que a nossa missão, por enquanto, está cumprida no tocante a apresentar e comentar tudo o que o Senhor nos incumbiu. Mas, eis-nos aqui, e nada impede que amanhã o Senhor nos inspire para trazer para os irmãos outros aspectos a serem tratados, ou mesmo para detalhar mais alguns dos temas que aqui apresentamos. Esperamos, meus amados
irmãos, que tenhamos sido capazes de sensibilizar a cada um de vocês e despertar a você, meu amado irmão, e a você, minha amada irmã, para uma nova postura evangélica e para a necessidade de sermos vigilantes durante todo o tempo para nos esquivarmos dos enganos e das armadilhas que tanto o inimigo das nossas almas quanto as nossas próprias carnes nos preparam para nos fazer errar. Ao completar, ou, quiçá, interromper, pelo menos temporariamente, esta série de mensagens sobre os enganos do povo de Deus, eu peço permissão ao Senhor e a você, meu amado irmão, minha amada irmã, para fazer uma confissão muito pessoal. Eu espero que você compreenda e não se magoe com o que eu vou dizer, porque é algo que está latente no meu coração. Eu sinto vergonha, meus irmãos, de ter que abordar certos assuntos que demonstram o mal que a Igreja de Deus, a comunidade dos santos, o povo evangélico está fazendo para si próprio, pela má fé de alguns, aliada ao desconhecimento de outros, devido ao que, mais uma vez, enfatizamos, a falta da leitura bíblica para o conhecimento de Deus. Mas, meus amados, se o Senhor inclinou nossos corações para falarmos a esse respeito, nós falamos. Nos importa mais, meus amados, obedecer às ordens de Deus. Mas por outro lado, meus irmãos, nós sentimos um grande alívio, consciente de que muitos dos irmãos que tiveram acesso a estas mensagens irão tomar a sábia decisão de buscar a verdade e de buscar estar mais próximo do Senhor. Meus amados, Jesus já está chegando e é preocupante ter a igreja que é dele, não dos pastores, é de Jesus, envolvida com qualquer coisa que não seja a verdade de Deus. Esta mensagem, meus amados, chega ao fim e encerra, pelo menos por enquanto, essa sequência de 4 mensagens sobre os enganos evangélicos. Eu estou seguro de que o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração durante essas ministrações. E a tua visão do Evangelho hoje já não é mais a mesma de ontem. Agora, as nossas mensagens sobre a graça de Jesus continuam. E continua também a nossa disposição para apresentar no nosso canal tudo que o Senhor nos requeira. Eis-nos aqui, prontos para prosseguir fazendo a vontade de Deus, atendendo ao chamado que Ele nos deu, e para continuarmos a trazer ensinamento válido, esclarecimento e conhecimento das verdades de Deus para o povo de Deus, alimento fresco e nutritivo para as ovelhas que são do Senhor, para aqueles, meus irmãos, que serão nossos vizinhos no paraíso. Isso é muito gratificante, meus irmãos, meus amados. E pode assumir o que vamos dizer como o 11º item
a ser corrigido entre o povo de Deus. É que a nossa compensação, meus irmãos, não é financeira, nem material, ela é puramente espiritual. Que o nome de Jesus seja engrandecido para todo o sempre. Glórias a Deus. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para que vocês se juntem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sempre, meus amados irmãos, firmados nas verdades de Deus. Amém.